Olá, saudações, salute a tutti, sejam bem-vindas, sejam bens-vindos, sou Leonardo Magalhães e este canal aqui para falar de literatura e religião, dicas de livros sobre religiões mundiais, sobre fé e espiritualidade, jornada espiritual e um pouco de teologia, porque eu comecei a ler umas coisas de teologia. A minha formação é em literatura, né? E sempre li assim a Bíblia como literatura até, né? Uma jornada espiritual, eu leio a Bíblia com a questão da fé, né? Mas nunca tinha lido uma teologia sistemática até agora, né? Nós começamos a ler a teologia sistemática do Alistair McGrath, né? Que é um anglicano, né? A igreja anglicana. E aqui nós temos então aspectos da teologia, da história, da filosofia, né? Tudo junto. E aí que é interessante, né? Porque eu não tinha lido essa parte sistemática, sistema doutrinário mesmo. Então essa é a oportunidade. No vídeo anterior, parte 1, eu falei sobre a parte mais histórica, né? Abordando os aspectos mais históricos da criação da igreja, etc. E aqui nós vamos falar hoje, resumão do resumo, uma parte da parte 2 do livro. Né? São 3 partes, na parte 2, o vídeo 2, início da parte 2, tá bom? Vamos lá. Fontes e métodos, né? Então nós vamos da página 175 a 267. O que é teologia? Teologia é estudar Deus, é estudar a divindade ou estudar a revelação, né? Então ele vai discutir essa questão, o que é a revelação, né? Como é que surgiu a ideia da religião, né? As crenças, os rituais, as cerimônias, as interpretações, e aí tem a tradição. Lembrar que a tradição vem antes da escritura, né? Então a tradição vem antes da Bíblia, né? Ele ressalta bem essa parte aí. E devemos muito aos pais da igreja patrística e depois ao período da escolástica, né? Então Agostinho e Santo Agostinho e São Tomás, né? São Tomás de Aquino. E aí tem essas várias questões da filosofia, que aí tem na primeira fase o Platão, né? E o neoplatonismo, e depois o Aristóteles, né? Que vai influenciar a Idade Média, a época da escolástica, né? Então, e aí ele fala assim, ó, na verdade o que você vai estudar é a revelação, é a Bíblia, e ele vai estabelecer o que se chama estudos bíblicos, né? E aí isso aí vai surgir também uma magistério da igreja, que aí, como a Bíblia foi, né, meio da tradição e vem da igreja, a forma de interpretar a Bíblia também são essa através do magistério da igreja. Então você tem a revelação, a escritura, né, a Bíblia hebraica e depois a Bíblia cristã. Da revelação você vai ter um grupo de estudiosos, isso aí, né, a patrística, a escolástica e o magistério da igreja, né? Tudo sob o poder papal, no caso, né? Então, Papa, e aí depois o magistério, nesse sentido aí. E isso aí, né, depois vai acontecer o cisma da igreja, né, no século XI, e até a reforma protestante, Lutero, etc. Né? Porque aí, na época, a igreja católica está falando aqui. E aí os vários tipos de teologia. Você tem a teologia sistemática, a teologia bíblica. A teologia bíblica é aquela que tem mais preocupação, cada livro, né? Estudar como é que surgiu o Pentateuco, como é que surgiram ali os profetas, né? Os escritos, né? Os sapieciais, os salmos, né? Provérbios e tal, né? E depois o Novo Testamento, né? O que é canônico, o que não é canônico. Lembrar que aí vai definir o que é livro apócrifo, o que é deuterocanônico, né? Livros que tem na Bíblia, a católica não tem na hebraica e na protestante, etc, né? As relações de livros dentro do Antigo Testamento e o Novo Testamento. E na teologia bíblica, a questão de você vai ler, né, alguns aspectos do Antigo Testamento com o olhar do Novo Testamento, né? Então, isso aí. A teologia histórica, nós já falamos, né, na primeira parte, aí, ao longo da história, né, as várias leituras, inclusive tem vários períodos históricos. Esses períodos históricos vão influenciar o tipo de teologia da época. Nós temos a teologia mais liberal, né, a teologia da época do iluminismo, a teologia mais histórica, no sentido de procurar um Cristo histórico, né? Isso a gente já falou no anterior aí. A teologia pastoral é aquela voltada para os seminários e para a pregação, as missões, né? Então é uma teologia em que você vai aprender a fazer catequese, né? Fazer catecismo, né? Então daí você tem uma pesquisa acadêmica e depois ela é voltada para o pastoral, ou seja, como é que vai ser a pregação, como é que vai ser a comunidade, né? E tem aqueles que ficam só no meio acadêmico e vai gerar mais a sistemática, né? Que aí vai as traduções, né? O pessoal que estuda as diferentes traduções da Bíblia, né? Vários períodos de tradução diferentes, a Bíblia católica, a Bíblia protestante, etc. Né? E aí o mais importante nessa época, tanto da patrística quanto da escolástica, é a questão de fazer um sistema dogmático, no sentido de, olha, um dogma é porque está respondendo a uma heresia, por exemplo. Né? Então surgiram as heresias, arianismo, né? Docetismo, etc. Né? Aquelas bases heresias que tiveram ao longo da história.
nestorianos, etc. Aí formou-se um grupo de estudos, né, da cátedra, da academia, para fazer uma teologia sistemática em resposta à heresia, e disso você tem uma ortodoxia, né, não confundir com a igreja ortodoxa. Né? A ortodoxia é um estudo correto em contraponto ao que? A heresia. Né? Então, o grupo herético, você cria ali uma... E por isso que você tem que afirmar o dogma. Você afirma o dogma porque você teve uma heresia. Né? E aí, dessa questão acadêmica, da questão de seminarismo, né, fazer seminário mesmo, né, você tem a questão pastoral, e a pastoral vai te levar a criar os catecismos, né, que aí você vai facilitar o acesso às pessoas. Muitas vezes as pessoas são iletradas, são analfabetas, né, não vão ler a Bíblia toda, então vão receber, assim como na missa você recebe a primeira leitura, a segunda leitura, evangelhos, né, você tem um salmo, então você está recebendo porções da Bíblia que tem aquele assunto, né, você pode ver que na primeira, segunda, terceira leitura tem uma amarração num tema, estão falando de um assunto, né? Então, mas o sistemático é você pegar um assunto na Bíblia, no próximo vídeo eu vou falar disso aí, exemplos, né? Em que você pega assuntos na Bíblia, cristologia, né? A questão do Espírito Santo, pneumatologia, a questão da soteriologia, que é a salvação, e você vai lendo os trechos da Bíblia. Aí é aquela questão, né, de se você selecionar certos versos, você vai chegar a uma conclusão. Se você selecionar outros versos, você vai chegar a outra conclusão. Aí fica aquele debate lá dos calvinistas e os arminianos, os molinistas, etc. Né? A questão soteriológica, né? A questão cristológica, né? Jesus é um homem abençoado, Jesus é o Messias, Jesus é o Verbo encarnado, né? Jesus é parte da Trindade, etc. Né? Jesus é intermediário entre Deus e os homens, né? A questão soteriológica, já falei que não é da graça, o pecado e as várias leituras sobre se a graça é irresistível, né? Todo mundo que é atingido pela graça é salvo, né? Você pode perder a salvação, etc. Né? Perseverança dos santos, não? Tá. A questão das escrituras aqui, já falei que, né, no início aqui as escrituras, as várias traduções, os cânones, e aí você tem ali a Septuaginta, você tem a Vulgata, né? A Vulgata que já é para o latim. Depois você tem as traduções do Erasmo, né? As traduções do Lutero, já na época da Reforma. Né? E aí a opção, esses livros aqui são deuterocanônicos, apócrifa, né? Igual Macabeus, né, Tobias, Judite, não foi colocado na Bíblia. E aí a questão da palavra de Deus. A palavra de Deus é o livro desse cânone, ou a palavra de Deus é o Verbo encarnado, Cristo. Né? Então, se considerar a palavra é Cristo. Né? Então, aí você para de fazer aquela leitura literalista e fundamentalista da Bíblia, né? E considera, olha, a Bíblia contém a palavra de Deus, né? Ou seja, de forma que existe a fala de Deus, existe a fala de Cristo na Bíblia, mas a Bíblia não é a psicografia. Tudo que está na Bíblia é literalmente aceitável. Então aí faz aquela leitura mais histórica e literária, né? Eu estou falando aí do Deus, uma biografia do Jack Miles, né? Que vai falar justamente disso, né? Ou seja, a leitura da Bíblia de forma não teológica, mas literária, né? Que aí, por isso, porque você vai aceitar, olha, a Bíblia contém obras poéticas, a Bíblia contém obras literárias, contém fábulas, né? Então você pode acreditar em certas coisas, assim, que isso aqui é literatura, né? O Jonas ficou 3 dias na baleia, é literal isso? Realmente o cara ficou 3 dias, né? Ou isso é um símbolo, né? Existiu o Arco de Noé? Entendeu? Então é isso, né? Então você... Esther é um livro real, aconteceu mesmo, é uma literatura, né? Judite é uma literatura. Jó, existiu um homem chamado Jó mesmo, daquele jeito, ou é uma literatura de sapiência, entendeu? Então você pode ler a Bíblia como uma literatura, né? uma simbologia, uma alegoria, uma fábula, igual você lê mitologia grega, igual mitologia romana, né? Mas isso aconteceu mesmo? Aí você passa então para a leitura literalista. Tudo que está escrito na Bíblia aconteceu, né? Então Sansão foi lá e matou 1000 homens mesmo, tal, né? Não é uma ideia de força, não é um símbolo de força, não. O homem que matou 1000 homens sozinho, ele sozinho matou 1000 homens, tal, entendeu? Então, essas são as diferenças. Você faz uma leitura histórica, uma leitura alegórica e uma leitura ao pé da letra, né? Literalismo, que leva ao fundamentalismo, né? Que aí realmente acredita que teve a Arca de Noé e as pessoas fazem lá uma réplica da Arca de Noé e vai visitar e falar, teve a Arca de Noé, né? São leituras possíveis, tá? Então não estou defendendo nenhuma das leituras aqui, certo? Então você já viu até qual a preferência minha, né? Bem, aí essas leituras da Bíblia é que vão esclarecer ou complicar mais alguns aspectos, né? Que aí a gente vai ser o próximo vídeo, eu vou falar mais disso aí, mas, por exemplo, a questão do batismo. A questão do batismo. Deve-se batizar crianças ou só batiza adultos, né? E como é que é esse batismo, né? Então você vai ver que vai ter diferença aí
porque vai ter as teologias de cada doutrina, no sentido assim, de cada denominação, podemos dizer assim, né? E aí vão ter aqueles batismos, vai ter batismo para adultos, só batismo para crianças, vai ter batismo por imersão, por aspersão, né? O imersão, você pode ver que os batistas usam, né? Os adventistas e outros grupos. E aspersão, você vê que os judeus usavam o de aspersão, o de imersão também, você vê que interessante, imersão também tem os judeus, né? Que eles fazem imersão aqui que você mergulha. Você tem a aspersão entre os católicos, entre os presbiterianos e luteranos, né? Então, aí variações, a mesma coisa. Olha, os presbiterianos, os católicos batizam criança ao pé do batismo, né? E os outros, não, é só a conversão de adultos, né? Então, nesse ponto aí. As organizações das igrejas, isso tem teor teológico? Você pode fazer um teor teológico ou isso é uma questão doutrinária, crença, ritual, cerimônia, né? Porque isso aí são variações das denominações. Então, como não tem aqui uma receita bíblica ou teológica, como é a cerimônia, então você tem as várias cerimônias, e se tem os tipos de organização. Então você tem aquelas igrejas que são mais colegiadas, né? Que aí é o congregacional. Você tem aquelas episcopais, que aí tem um bispo, né? No sentido mais hierárquico. A católica anglicana, por exemplo, é um exemplo desse. Você tem a presbiteriana, você tem, né, aquelas associações, então você tem as assembleias, então tem vários tipos de... mas qual que é certa? Então é a mesma questão, né? Qual que é certa? Existe isso, qual que é certa, né? Então essas várias, né, a mesma questão das questões soteriológicas, né? Essas questões todas vão ser criadas e são estudadas a nível teológico. Então é isso que vai preocupar essa teologia e não exatamente de um estudo de Deus, né? Quando se fala teologia nesse sentido, você está fazendo um estudo da revelação e se é possível você conhecer Deus. Porque tem aquela questão, olha, Deus só revelou uma parte, né? E ele é incognoscível, né? Não tem como a sabedoria humana atingir a sabedoria divina, né? Então não tem como, já sabe de antemão que você não está estudando Deus no laboratório, né? Teologia não visa isso, né? E aí você vai discutir, por exemplo, as questões do surgimento dos monoteísmos, dos enoteísmos, né? A partir dos politeísmos e aqueles vários estudos, né? Que, inclusive eu vou abordar também no vídeo aí sobre a Deus uma biografia, que é, olha, surgiu o politeísmo, depois o enoteísmo, depois o monoteísmo, ou todo mundo era monoteísta e caiu no politeísmo, foi para o enoteísmo e voltou ao monoteísmo, né? Então, olha só as questões que podem ser abordadas aqui. A questão da divindade, onde está a divindade, onde está a Nova Jerusalém, né? Onde é que está a arca original, porque a ideia é de que o templo na terra é uma cópia do templo no céu. E aí você tem várias leituras da Bíblia, as pessoas falam assim, existem 7 céus, então Deus está no 7º céu. E existem algumas leituras que falam, então são 3 céus, né? Então Deus está no 3º céu, né? São 4 céus, então, tá entendendo? Então isso são leituras certos, e você não pode fazer teologia com versos, então, ou você não pode fazer teologia com uma parábola, que essa parábola é uma história, uma alegoria, né? Então, você não pode pegar um verso separado na Bíblia e criar teologia em cima dele, né? Até porque se você ler alguns versos, o Paulo foi ao 3º céu, outras partes da Bíblia falam que tem 4 céus, são 7 céus, né? A Cabalá fala em 4 céus, né? 4 níveis, 4 níveis de realidade, né? Então, a teologia vai destacar. Agora, é claro, antes de eu ler esse livro, eu lia, né, a Bíblia com o olhar, assim, das referências, né? Essa aqui é a Bíblia CNBB, é mais voltada para a liturgia. E aí, nessa Bíblia, tem algumas, né, essa parte da liturgia, tem esses versos que você lê nos domingos, né, nas leituras da missa, etc. E aí tem aqui também a questão histórica e as referências, né? Então, ou seja, se você não tem uma Bíblia de estudo, né, a pastoral é excelente, né? Já falei, a CNBB é excelente. E a Bíblia de estudo seria aqui Jerusalém, está aqui na Jerusalém, ou a pastoral, ou a peregrino, né? Então você tem a pastoral e a CNBB, que é básico, né? Todo mundo vai entender. E aí um pouco mais trabalhada a questão histórica, né? A Bíblia de Jerusalém entra nessa questão histórica, a Bíblia do peregrino, nessa questão das traduções. E aí vai abordar essas questões, que fonte que época foi escrito, né? O javista, eloísta, deuteronomista, né? O sacerdotal, etc. E as questões mais históricas que Karen Armstrong fala, né?
o vice na Karen Armstrong, lá da história de Deus e tal, né? Então, interessante como é que você pode ler as duas coisas ao mesmo tempo, né? Ler as duas coisas ao mesmo tempo. Eu tenho dúvida que vou da CNBB, né? Vai ler as duas coisas ao mesmo tempo. Porque aqui você pega temas, né? Então, quando eu li a Bíblia antigamente, eu li pelas histórias, né? Li assim, vou ler o livro de Reis, li o livro de Reis, né? Mas não tinha essa preocupação de pegar um assunto e procurar na Bíblia vários versículos que justificam, né? Tal, quem está certo, calvinista ou arminiano? Aí você pegar os vários versos que ajudam, né? O Espírito Santo é uma força, o Espírito Santo é um ser divino, uma pessoa divina. O dogma da Trindade, está na Bíblia ou está na teologia, né? Então, no próximo nós vamos, inclusive, essa questão da Trindade, né? Que é polêmica, né? Que é um assunto complicadíssimo, um dos mais difíceis, e é um dogma de fé, né? Ou seja, o cristão não discute a Trindade, porque é um dogma de fé, certo? Mas como é que se chegou ao dogma de fé? Aí você entra na história até o século IV, né? Próximo vídeo, né? Próximo vídeo eu entro nessa questão aí, que aí vai entrar na questão da cristologia e da soteriologia, pneumatologia, né? A questão do pecado, da graça irresistível, né? Jesus morreu por todos ou Jesus morreu só para os eleitos? As polêmicas, né? E aí, sei da teologia, ok? Tem muita coisa aqui, mas vai ficar meia hora falando aqui, então deixa para próximo vídeo eu falo essas questões aqui, as dúvidas que eu tive ao ler, tá? Então essas aqui são as perguntas que eu não entendi, aí eu vou compartilhar com vocês essas dúvidas no próximo vídeo, ok? Aí eu vou fazer o vídeo 3 da questão aqui da teologia, ok? É isso aí, grato pela atenção, não deixem de compartilhar.